Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, eu sou o Arthur Igreja, eu sou autor, palestrante e também cofundador do AAA Inovação e, acima de tudo, um apaixonado por tecnologia, inovação, novidades, tendências, enfim, eu sempre tento entender quais são os principais movimentos que impactam todos os negócios. E eu estou aqui hoje para falar sobre varejo farmacêutico, estado atual, futuro, quais são os pontos de atenção que são importantes. Então, ao meu ver, é um setor que avançou muito, é um setor muito interessado na utilização de software, de controles, na fidelização dos seus clientes por questões naturais. Normalmente são clientes que têm uma importante recorrência, pelo menos uma parte dos clientes de qualquer farmácia ou rede de farmácia. Mas, por outro lado, nós estamos lidando com esse avanço da digitalização, da hipercustomização, do assédio que esse consumidor recebe por todos os lados. Então, e além disso, em 2023 é impossível não falar sobre a inteligência artificial. Então, eu trago aqui alguns pontos que me parecem que são fundamentais para o varejo. Antes de mais nada, nós vivemos uma espécie de ressaca da pandemia, né? Então, tivemos aquela hiperdigitalização forçada, nas duas pontas, né? Do lado da oferta, muitos negócios tiveram que correr para estabelecer os seus canais, para estabelecer os seus aplicativos, sua estratégia logística, como acessar os consumidores e os consumidores também, já que essa se tornou a via prioritária para muitas pessoas. Só que ao longo do tempo, com esse crescimento dos canais digitais, algumas pessoas acreditavam que isso poderia trazer, em alguma medida, uma menor importância, né? Ou uma ressignificação dos espaços físicos, né? Então, eu acredito que está mais para a segunda opção. Muitos correram para dizer que era o fim do varejo físico, o fim dos shoppings e por aí vai, e não é o que nós estamos vendo na prática. Então, eu costumo dizer que não se pode negar a natureza do ser humano. O ser humano é gregário, o ser humano tem ainda experiências na vida real que, se não complementares, são absolutamente únicas do ponto de vista físico. Então, a conveniência é absolutamente fundamental, mas ela não responde por conta própria toda a experiência de consumo. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: uma pessoa não vai ao shopping simplesmente para fazer uma compra, uma pessoa não vai até a farmácia necessariamente só para resolver um problema e de forma muito objetiva conseguir um produto. O varejo também precisa ter uma preocupação com a descoberta, com aquele aspecto exploratório do consumidor. E isso funciona incrivelmente bem também no varejo físico, então não só no digital. Porque no digital você consegue fazer o quê? A pessoa está procurando o produto A, a categoria B, você consegue entender um pouco qual é o hábito de compra dela e fazer sugestões que são importantes através do algoritmo. É isso que nós experimentamos, por exemplo, no caso do streaming. Mas no varejo físico também. Então, esse processo de descoberta de quais são os outros produtos é uma coisa essencial. Além disso, a celeridade, né? Então, isso precisa evoluir muito, me parece que especialmente no varejo farmacêutico. As pessoas precisam encontrar formas mais ágeis, seja de realizar um pagamento através de um aplicativo e simplesmente mostrar na saída. Nós estamos vendo em inúmeras frentes do varejo aquelas lojas, né, com pagamento automático, uma utilização muito intensa das imagens, das câmeras, do RFID, e acima disso eu acredito que o Brasil vai viver, sim, finalmente, uma onda importante de autoatendimento. Só que, falando sobre autoatendimento, tem um aspecto que tem tudo a ver com transformação digital, que é o treinamento, o acolhimento, né? Por que nós temos uma presença tão mais forte, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em que chegamos a ter em algumas regiões e alguns setores 35%, 40% das efetivações de venda acontecendo com autopagamento no ambiente físico. Isso acontece porque a interface que a pessoa encontra para fazer o pagamento com o suporte de um ser humano é idêntica àquela que ela encontra quando ela está pilotando a experiência. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando ela é atendida por uma pessoa, ela não está tendo processos radicalmente diferentes, ela está sendo treinada. Então, esse é um ponto chave para o varejo. Entender que não é simplesmente colocar o autoatendimento com uma experiência diferente e torcer para que as pessoas usem. Elas precisam entender como aquilo funciona. E aí você vai ter redução de fila, uma maior satisfação por parte dos consumidores, uma maior possibilidade da identificação dessas pessoas em loja. Então,
me parece que esse caminho precisa evoluir bastante, ou seja, ainda enfrentamos filas, ainda enfrentamos uma certa dificuldade na obtenção de algumas informações, preciso otimizar o sortimento em loja e, principalmente, essa integração dos dados, porque, afinal de contas, muitas pessoas só são identificadas quando estão fazendo o pagamento. Isso está longe do ideal. O ideal é que a pessoa seja identificada ao acessar a loja, né? E que também o relacionamento não seja transacional. Ou seja, simplesmente não um relacionamento de fundo de funil, de ofertas, de tentar fazer ativações, mas de procurar fazer o estabelecimento de um relacionamento muito mais elegante com os consumidores, para que eles naturalmente busquem essa fidelização com um determinado estabelecimento. Ou seja, tem muita coisa para ser feita, muita tecnologia para ser incorporada e muita inteligência artificial que pode ajudar nessa caminhada.